Em instantes você curtirá mais um episódio do podcast Mente e Negócios. Bem-vindos ao segundo episódio Mente e Negócio, onde vamos explorar sobre o tema saúde mental. Tem um dado alarmante que é 94% dos empreendedores já sofreram ou vão sofrer por uma doença mental. Amanda, esse dado desde o nosso último encontro não sai da minha mente. Estamos aqui hoje com a doutora Armanda Rufino, psiquiatra, e vamos trazer hoje informações sobre estratégias que podemos adotar dentro do ambiente da empresa para tratarmos da saúde mental. A saúde mental com você, empresário, e também com a sua equipe. Armanda, seja muito bem-vinda! Amanda, é sempre uma alegria estar aqui contigo, trocando e compartilhando vidas, negócios, empresas e saúde. E saúde. É o nosso segundo episódio da temporada, né, que a gente está construindo juntas. A saúde mental é nosso melhor negócio, é nosso maior e melhor negócio. Então a gente está aqui para trazer nossos talentos, nossa experiência, nossas vocações a serviço de construir relacionamentos e empresas mais saudáveis. Isso. Olha aí. Que bênção, que grande oportunidade para nós, né? Para nós e, em especial, para os nossos empresários e empresárias que podem ter um outro olhar, uma outra visão do que é a saúde mental dentro da empresa. As pesquisas mostram que os ambientes de trabalho são os locais que mais contribuem para o desencadeamento de doenças mentais. Quais estatísticas ou números alarmantes, além daquele de 94% que eu já abordei aqui no início, impactam o mundo de negócios? Você pode trazer alguns números para nós? Sim. Nesses 25 anos que eu sou psiquiatra, Wanda, né? Eu sou psiquiatra há 25 anos, há 10 anos trabalho não só com os recursos da medicina, da psiquiatria, mas também com a saúde dos relacionamentos. Eu tenho uma metodologia que inclui a saúde psíquica individual e a saúde das relações com abordagem sistêmica, que você também usa. Sim, que a gente vai usar essas estratégias vamos aqui falar também, aqui, né? Elas também fazem parte. Uhum. O que eu trouxe aqui para você em termos de número, porque número é importante, empresário gosta de números também, gosta, né? Gosta. Empresário gosta de números. Contra fatos no argumento. Sim, os números, eles mostram a realidade, né? E tem uma pesquisa muito importante do Instituto, que eu confio bastante, que mostra assim, ó, que 9 em cada 10 brasileiros que estão no mercado de trabalho apresentam sintomas psiquiátricos. Uau! Seja de depressão ou seja de ansiedade, né? Então, esse é um ponto importante para a gente olhar. Por quê? Porque os empresários, como você falou, que são os donos das empresas, estão doentes. E os funcionários, a equipe também está doente. Então, ou seja, esse é um contexto que acaba sendo adoecedor. Muitas vezes, por falta de conhecimento, por não saber justamente como detectar esse tipo de dinâmica e também como conduzir e trazer ferramentas para que isso possa ser modificado. Né? Tem o livro, né, do Mito do Empreendedor, que é um livro que eu gosto muito de adotar nas minhas mentorias. E tem uma frase dele que ele traz: se você quer mudar a sua empresa, primeiramente mude você. Por quê? Porque o líder, o empresário, ele é um reflexo da empresa. Além de ele ser um reflexo, ele também é um exemplo para a sua equipe.
nesse contexto, Armanda, sabemos que as lideranças enfrentam uma rotina de estresse altíssima hoje. Eu recebo muitos clientes, muitos empresários, chegam no primeiro encontro, Wanda, eu tô cansada. Fica assim, ó, chega assim, ó. Até a postura dele muda, sabe? Eu tô cansado, Wanda, eu não aguento mais, Wanda. Sabe? E aí, como líder, né? Como que o líder pode cuidar da sua própria saúde mental? Porque nós falamos muito de cuidar da saúde mental do meu funcionário, daquele que está ali trabalhando dentro da empresa, mas como que o líder pode cuidar também da saúde mental dele, Armanda? Olha, refletindo aqui sobre o nosso podcast, sobre o que a gente conversou, porque, na verdade, tem que contar para vocês, o nosso podcast começa muito antes. E eu e a Wanda, a gente já conversa bastante, conversas maravilhosas sobre o que a gente vai conversar aqui. Aqui é só uma consequência. Então, conversando com você antes sobre esse tema, Wanda, algo que me veio foi o seguinte, ó. A saúde do empresário reflete a saúde da empresa. Foi o que a gente já começou falando, né? E a saúde da empresa reflete o nível de consciência do empresário. Não Pode repetir essa frase para nós, Armanda? A saúde do empresário reflete a saúde da empresa. E a saúde da empresa reflete o nível de consciência do empresário. Então, mais do que a saúde do empresário, o nível de consciência dele, do que ele realmente está avaliando e podendo avaliar em relação a ele mesmo, porque, na verdade, a gente precisa estar olhando para o empresário, por isso você me perguntou primeiro sobre o empresário em relação à própria empresa, para depois olhar para as pessoas. Por quê? Porque senão é assim, ó, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso não tem força. A gente precisa inspirar as pessoas, faça o que eu faço. Então, nesse sentido, Wanda, o empresário precisa estar atento à própria saúde dele, à própria sobrecarga que ele está vivendo. E por que é mais difícil para ele, às vezes, reconhecer que está doente? Porque a gente falou no primeiro podcast, as pessoas podem ir lá para conferir, que para todas as pessoas reconhecer a doença mental e admitir que tem, ou reconhecer na outra pessoa, é muito difícil, porque é uma doença com estigma, que não é palpável. Preconceito que ainda temos. Né? E que as pessoas julgam mal em função do preconceito. É falha de caráter, é falta de fé. Então, preguiça, é frescura. Então a pessoa tem meio de ser descredenciada, de perder a confiança dos outros por causa disso. Ou de perder o emprego, Armanda. Certo? De perder o emprego. Perder o emprego porque é como se ela não fosse capaz ou tivesse incapacitada de alguma forma, né? Então, para todas as pessoas é difícil admitir. E procurar ajuda em função disso. Às vezes, comigo acontece isso. É mais fácil falar que vai no neurologista do que no psiquiatra. E o neurologista assume o tratamento e não é um especialista, né? Entre as nossas conversas, porque eu e a Armanda, a gente adora conversar, né? Adora bater papo, né, Armanda? A Armanda trouxe uma fala que é bem interessante, né? Ela diz, Wanda, se você está numa festa, encontra o seu médico, esse aqui é meu ginecologista, esse aqui é minha ginecologista, esse aqui é meu cardiologista, mas ninguém fala. Ninguém fala isso pra mim. Isso aqui é um psiquiatra há 10 anos. Não existe isso, né? Por quê? Porque, meu Deus do céu, às vezes eu trabalhava numa ainda mais uma festa. Então, eu trabalhava numa cidade do interior, lá em São Paulo, e aí os funcionários da festa, eu trabalhava no posto de saúde, eram meus pacientes, e eles me davam um tchauzinho debaixo, o garçom debaixo da bandeja, eles fingiam que não me conheciam. Por quê? Porque todo mundo sabia que eu era psiquiatra, e se alguém me falasse um oi, é porque poderia ser paciente. Então, olha só, para todo mundo é difícil admitir isso. Agora, você imagina para os empresários que estão na liderança. Sim. E para eles mostrarem essa vulnerabilidade. Eles são uma referência dentro da empresa. Eles são uma referência, e aí eles vão falar, mas como que eu posso ter depressão? Eu vou ser julgado, eu vou me mostrar vulnerável. Eu não posso ter esse tipo de coisa, porque eu não posso... Eu tô num lugar de chefia e de não mostrar... Sim, a minha fraqueza. A minha fraqueza, ou o momento meu. De vulnerabilidade. E aí, né, Para Armanda? eles é mais difícil admitir, reconhecer, então procurar ajuda também. Sim, né? E aí não é uma fraqueza, é um momento, né? Eu estou. Um estado, eu não sou. Exato, sabe? É uma condição. Esse é um ponto condição. bem importante. E por aí começa a questão do preconceito. Eu estou e não eu sou. Exato. E na verdade não é fraqueza, é uma força. Uma força. Uma força e um nível de consciência, como eu falei aqui, de você reconhecer isso, de você... Porque só quando a gente reconhece um problema, a gente consegue buscar a solução. Sim. E aí buscar recursos para E aí nós entramos numa questão sistêmica, Armanda. Quando eu digo sim para aquele momento que eu estou passando, quando eu incluo essa doença, exatamente. ou quando eu consigo identificar, pode até ser que seja do meu sistema, mas quando eu incluo, eu dou um lugar, aquilo passa a ser uma força e não mais algo negativo. E já penso.
quando você passa por isso, como é mais fácil você reconhecer e ajudar as pessoas Sim. a mostrar um caminho, que daí você Sim. pode dar atalhos. Sim. Você pode ajudar as pessoas a mostrar que não são só elas que estão Sim. assim. E quando o empresário reconhece isso, e os funcionários podem, a partir daí, falar, puxa, se ele pode, se ele está tratando, eu também, então, não sou pior por causa disso. Então, isso é muito valioso. E aí, você falou uma questão muito importante. É muito valioso para ele como papel como empresário. Sabe? Para as pessoas modelarem isso, ele é uma fonte de modelo, de modelação, né? E ele é um ser humano. Exato. Ele é um ser humano. E aí, nesse ponto, Armanda, muitos trabalhadores enfrentam o desafio do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Nós enfrentamos, sim, eu e você e todos, sim, que estão aqui nos assistindo nesse momento. Como o líder pode detectar um colaborador que esteja sofrendo problemas referentes à saúde mental? Como que esse líder, esse empresário, ele pode identificar que o seu colaborador esteja passando por um problema de saúde mental? Bom, ainda um pouquinho atrás, você tinha me falado também sobre como é que o líder, a gente começou a falar sobre ele, pode melhorar a sua saúde mental, né? Então, primeiro a gente começou falando de identificar, dele reconhecer que tem um problema, primeiro passo. Depois, ele avaliar questões de estilo de vida, sono, exercício, ele ter um tempo para cuidar dele, não só da empresa. Ele ter também essa possibilidade de recursos de autoconhecimento. Quais são as forças, quais são as sombras. Então, ele ter também essa possibilidade e ele investir na saúde das relações dele, que tem a ver com a questão sistêmica. E uma coisa importante que faz parte da minha metodologia. Eu tenho uma metodologia de trabalho que eu criei, um método que envolve a saúde psíquica, a saúde dos relacionamentos e a saúde de propósito. Uau! Que tem a ver com a missão, né? Que é o nosso propósito de vida. Exato. Qual é o meu propósito de vida? Exato. E o empresário tem que ter um propósito que é além de ganhar dinheiro. Isso também, então, ele procurar em todos esses aspectos, ele buscar recursos e saúde nas relações, no propósito dele, tá muito claro para ele. Eu sei que você ajuda os empresários a clarear o propósito, a missão, a visão. Isso é muito saudável, é muito curador. E aí, Armanda, quando dentro da minha metodologia de mentoria, eu trabalho com o Ikigai. O Ikigai é uma ferramenta japonesa que fala justamente sobre o nosso propósito de vida. E que ele deve estar relacionado com a minha missão, com a minha vocação, com aquilo que me dá, né? Tenho prazer e que eu posso ajudar os outros, ajudar o mundo. E aí, quando eu trabalho com ele, eu pergunto, qual é o seu propósito de vida? Ele assim, como assim, Wanda, propósito de vida? A gente está aqui falando de empresa. O que tu quer saber da minha vida? Porque o propósito da sua empresa está relacionado com o seu propósito de vida. Exato. É isso. Aí ele assim, uau, Wanda. Quando eu aplico com ele essa ferramenta e ele começa a avaliar, ele assim, é verdade, Wanda. A minha empresa começou porque era um sonho meu. Porque era um sonho da minha família. Ou seja, por que esse negócio? Pegando seu gancho, que compromisso o empresário tem dentro de um propósito maior dele estar saudável. E aí estar saudável não diz só respeito à vida pessoal dele. Não. Estar saudável passa a ser não só um direito dele, mas um dever frente à missão que ele tem com aquela empresa, né, com aquele projeto e com todas as famílias que estão envolvidas em relação a esse projeto. E aí eu vou naquela fala que é uma fala do nosso professor de sistêmico, Décio, né, de constelação familiar. O nosso papel, e em especial o papel do empresário, é servir. Servir. A prosperidade e o dinheiro estão a serviço de um propósito. Isso mesmo. Um propósito maior, que não seja só o nosso. Inclui, obviamente, os nossos sonhos, a realização das nossas questões pessoais, mas de um propósito maior. De um coletivo. Do coletivo, da sociedade. Por isso que é um dever nosso ser inspiração e ser um modelo de saúde para quem está conectado conosco. Justamente. Então isso eu acho que é importante ressaltar. E daí, como que o empresário vai detectar dentro da empresa, com os colaboradores dele, essa questão dos níveis de saúde e de adoecimento? E olha, uma pergunta importante que você me fez, né? E o empresário que tem esse papel, o empresário que executa essa forma, esse servir, também olhando para a saúde mental do colaborador dele,
É um grande diferencial no negócio dele. Agrega muito valor. Agrega muito valor. Muito. Além de agregar muito valor, ele tem uma equipe saudável. Uma equipe saudável vai produzir muito mais. Sim, como consequência disso, né? Mais ele vai vestir essa camisa. Mais prosperidade. E aí, como que ele pode fazer, Wanda? Eu tô tendo essa experiência agora que eu tô fazendo trabalho diretamente com empresas, né? Como que... você tá fazendo um trabalho na Honda. Vou te contar um pouquinho da minha experiência aqui, vou contar para eles também. Então, como que a empresa pode avaliar isso? Há medidores para avaliar nível de saúde mental dentro da empresa, medidores, né, estruturados, questionários, que isso é uma medida que a empresa pode usar como recurso. Levar conhecimento e conscientização das pessoas, ter uma psicóloga dentro da empresa. Muito importante. Que possa com olhar clínico e profissional, estar detectando e estar fazendo atendimentos, detectando ainda na fase de prevenção, ou se a pessoa está com um problema mais adiantado, ela fazer os encaminhamentos médicos e tudo mais, né? E a minha experiência com empresa foi algo muito legal, que eu tô fazendo um projeto muito bacana, que é cuidando de quem cuida da empresa, que começou de que maneira? Na pandemia, por isso que a pandemia, toda a crise, ela é um grande desafio, uma Tem grande questões positivas e o ônus e o bônus. Exato. O meu irmão, né, Nuno Rufino, ele é gerente da Honda de Ribeirão, de Sertãozinho, lá em São Paulo, e ele me chamou pelo Covid para dar uma palestra falando sobre como enfrentar a crise, quais seriam os comportamentos, as ferramentas que a gente teria para passar da melhor maneira por esse momento. Eu fui a convite dele por ser irmão dele, né? Mas depois eu fiquei. Eu falei, eu fui por ele, mas depois eu fiquei pro meu mérito. E lá, o que eu faço, Wanda? Uma vez por mês, a gente dá uma palestra falando sobre temas de relacionamento, sobre temas de saúde mental. E olha só que bacana, a empresa oferecendo essa oportunidade de justamente sair do estigma do preconceito, de estar dando recursos. E aí o tema é cuidando de quem cuida da empresa. Isso agrega muito valor à empresa, isso agrega o nível de consciência do empresário e uma grande oportunidade das pessoas, então, estarem prevenindo essa possibilidade. E além disso, isso reflete diretamente no resultado financeiro da empresa. Lógico. Reflete diretamente na relação com o seu cliente final. Exato. Por quê? Porque quando eu tenho uma equipe bem cuidada, bem vista, bem alimentada de questões emocionais, de conhecimento, ela vai entregar mais. E, consequentemente, o meu cliente final vai sentir que é o valor agregado. O que eu falo muitas vezes para o meu cliente, né? Eu gosto muito de trazer o exemplo da Cacau Show, né? O que a Cacau Show vende? É chocolate? Não, Cacau Show não vende chocolate. Cacau Show vende presente, vende autoestima, vende relacionamento, vende pedido de desculpa, vende pedido de casamento. Então, assim, quando eu tenho uma empresa que cuida da sua equipe, que olha para a saúde mental da sua equipe, essa equipe vai entregar muito mais. O valor agregado dela, o valor da marca dela, o valuation da marca dela é muito maior. Exato. Porque nós estamos falando de pessoas. Eu gosto muito de uma fala do André Menezes, né, em relação à empresa. Nunca foi sobre business, sempre foi sobre pessoas. Exato. Armanda, e você poderia compartilhar os prejuízos de se conviver com pessoas com doenças mentais dentro do ambiente de trabalho? Então, esse é um aspecto super importante. Vou trazer dados, né? Porque justamente a gente está falando com empresários e vocês precisam de dados de realidade. E a gente também, né? Contra fatos e argumentos. Contra dados, a matemática mostra a realidade da vida. Então, olha só esses números, né? Que os transtornos mentais são a segunda causa de afastamento de serviço dos funcionários de vocês. Então, nos últimos 10 anos, a concessão de auxílio-doença através desses males, aumentou quase 20 vezes, segundo o Ministério da Previdência Social. E as pessoas podem chegar a ficar 100 dias afastadas. Então, olha só, o prejuízo para a empresa. E como você falou, primeiro para as pessoas, o prejuízo pessoal, claro, para a família, para as pessoas, né? O risco de suicídio. E isso que eu ia falar agora. A depressão é a doença mais envolvida no risco de suicídio, ela é a mais prevalente. E olha só, todos esses números impactantes, tudo isso acontecendo, e somente 18% das empresas no mundo investem em programas de saúde mental. E aí nós vamos bater naquela nova tecla, porque o preconceito
de se trabalhar saúde mental dentro do ambiente empresarial. Exato, e é coisa de louco, é coisa de doido. Não, não é. É saúde. Uhum. Nós estamos falando da saúde da empresa. E a saúde da empresa perpassa pelas pessoas, perpassa pela questão mental, pela questão física, espiritual e emocional, que é o farol de energia que eu gosto muito de trazer. A maior parte dos problemas das empresas, eu tô vendo isso também porque agora é assim, valorizando a Honda como uma empresa que está investindo nisso. Sim, é uma referência de empresa. É uma pra referência nós. Nesse sentido. Uma coisa bem importante que a gente vê é que a maior dificuldade das empresas não é a questão técnica. Quando eles contratam pessoas, não é por dificuldade técnica ou incompetência técnica do trabalho. É comportamental, emocional e comportamental. Emocionais e comportamentais e de relacionamento. Então, olha só a importância de levar isso para as empresas e olha só o quanto custa para uma empresa ficar com um funcionário afastado todo esse tempo e o quanto custa investir em prevenção é muito mais barato. Com e somente certeza. 18 empresas estão tendo essa consciência, esse nível de ampliação de consciência para fazer essas contas. E eu uso muito o exemplo plano de saúde, né? É interessante que eu compre um plano de saúde. Vou pegar uma Unimed da vida, né? É interessante que eu compre o produto dela? Sim, muito interessante. Agora, é interessante para ela que eu use o produto dela diariamente? Não. Por quê? Porque vai ter um custo. Então, onde que ela tem que investir? Em prevenção. Então, para ela é interessante que eu use o quê? As consultas básicas, né? Exames básicos, não tomografia, ressonância, internação, UTI. Então, quanto mais ela investir em prevenção, maior vai ser o lucro dela. E esse exemplo nós podemos adotar para todos os negócios, para todos os segmentos de mercado. Para a vida, né? Para a vida. Inclusive, para as pessoas, custa muito menos. E para os números das empresas, de todas as empresas, custa muito menos. Para o governo, custa muito menos. Ótimo, Armanda. Do que investir no tratamento dessas doenças. Então, assim, esse é um alerta, olha que importante que a gente está falando aqui, trazendo para vocês uma realidade que mostra um mecanismo eficaz, mais barato, olha que bom e barato, né? Tudo, né? Tudo que a gente precisa. E eficiente para contornar essa situação que é real, gente. Tem estudos mostrando que é um impacto global. Da depressão e dos transtornos mentais, tem um impacto global. E a gente não está olhando para isso com a real necessidade, com a real importância disso e de criar estratégias simples e eficientes para poder reverter esse quadro de tanto sofrimento e de tanto prejuízo para a empresa. E estratégia simples, que é trazer a discussão desse tema para dentro da empresa. Ter um profissional, ter um psicólogo, ter um acompanhamento, realizar reuniões semanais com a minha equipe para eu saber como é que está meu funcionário, como é que está meu gerente. Nesses aspectos, né? Nos aspectos de resultados, mas também não só técnicos. Mas também emocionais, comportamentais, espirituais, físicos. Nós vamos falar aqui nos próximos podcasts sobre as estratégias para adotar questões físicas, alimentação, que também interferem dentro desse contexto. Armanda, nós estamos aqui já com o nosso tempo. Eu e a Armanda não tem jeito. É um problema nós dois. É um bom sinal, né? Quais são as profissões mais afetadas pelos problemas de saúde mentais hoje? Então, as profissões mais afetadas, eu vou começar pelaquela que mais me atinge, que surpreendentemente, eu acredito que isso é surpreendente, vocês vão ter que concordar comigo, que as mais afetadas pelos transtornos mentais são as profissões da área da saúde. Uau! Olha que incrível isso. As pessoas área da saúde. As pessoas que estão cuidando da saúde dos outros são aquelas que são mais afetadas. Uau! Pela sua própria saúde. Então, muitas vezes, os profissionais de saúde estão dando, gente, aquilo que não tem. Porque eles estão na contramão daquilo que eles precisariam fazer para estar saudáveis. Quer ter um tempo para eles, quer cuidar do seu autoconhecimento, quer cuidar do seu estilo de vida. Então, esse é um ponto que a gente pode trazer até mais para frente para focar nisso. Outras profissões também são os policiais, né? São pessoas que estão lidando com o quê? Porque também o profissional de saúde lida com aquilo que é mais pesado. Vida. E também assim, com doença. Com doenças. Os policiais com agressividade, com morte, com violência, né? Então, os policiais, os profissionais de saúde, pessoas do telemarketing.
O meu primeiro trabalho foi no telemarketing, realmente, sabe, Armanda? Agora, analisando, é uma pressão grande, né? A questão de metas. Exato. E o telemarketing, quem está falando telemarketing está, na verdade, reclamando, falando que o produto não é bom. É verdade. Então, vocês viram que todas são profissões Faz de pressão. muito sentido. Pressão em relação à doença, pessoas que lidam com a doença, pessoas que lidam com a violência, com a agressividade, como os policiais, pessoas que lidam também com o que não deu certo, reclamações e tudo mais. E outra coisa importante, Wanda, todas as profissões que têm mais de um turno. Quando você trabalha mais de um turno, você está mais suscetível a adoecer em termos mentais também, mais sobrecarga de tempo. Daí. E aí faz a relação com o empresário, Armanda. Porque o empresário que não para de que não para. Geralmente ele fica 24 horas. Isso. Porque muitos dos clientes chegam a mim, Wanda, eu não aguento mais trabalhar 24 horas. Eu preciso de férias. Isso. Eu quero curtir a minha família, eu não consigo. Os funcionários têm mais férias e mais descanso do que eles mesmos, né? Porque na verdade o que acontece, né, Armanda? O empresário, ele tá na empresa. Aí ele fecha a empresa, sexta-feira, vai para casa, mas a mente dele fica na empresa. E continua tendo que resolver coisas ali Justamente. também, né? E o funcionário volta a pensar nisso na segunda-feira. Justamente. Né? Então ele acaba tendo, né? Aí vem aquele número nosso lá, 94% dos empreendedores sofrem de doença mental ou vão sofrer de uma doença mental. Então, olha a importância de você, empresário, empresária, olhar para esse tema na sua empresa, mas também com você. Colocar a máscara em você primeiro. Oxigênio primeiro na Cuidar. gente, cuidar e estar atento a isso. E justamente perceber que esse tipo de doença tem um impacto alto em produtividade, em cognição, em relacionamentos também, que isso é uma coisa que tem um impacto muito grande, sabe? Não só na relação de trabalho, quem adoece, o empresário, mas nas suas relações pessoais, o que acaba dificultando com a família. Exato. Então, é uma doença altamente, com repercussões muito intensas. Então, isso é muito importante mesmo, que a gente está falando aqui. Sim. Armanda, considerando a relevância e a urgência desse tema da saúde mental, como a saúde mental pode impactar no sucesso de uma empresa que envolve líderes, colaboradores no esforço de priorizar a saúde mental em suas relações? Acho que essa consciência e a busca, então, das empresas de trazer profissionais competentes para estarem fazendo algumas intervenções, medindo como é que estão esses parâmetros de saúde mental, fazer um trabalho que tem uma humanização, que as pessoas possam ser vistas como pessoas, antes de muito funcionários. Boa ser vistas. Então, vistas. A saúde das relações e a nossa própria saúde depende da gente ser vista, né? O olhar. Porque o que o empresário faz? Ele coloca um olhar, que às vezes não pode ser o dele direto, porque ele tem muitas coisas para dar conta, mas de pessoas que têm essa formação, um psicólogo, pessoas que estão que têm essa formação. A área de RH. Área de RH, pessoas atentas a isso, né? Então, programas como a Honda está instituindo, de uma vez por mês a gente ter um espaço para falar sobre sair do automático ali do operacional, então um espaço para cuidar, para refletir, para desdobrar esses temas, né? Então eu vejo que isso são medidas que podem ser tomadas, até porque eu vou deixar o ganchinho para nossos próximos episódios, que é o seguinte, algo muito importante, burnout. Burnout é a doença relacionada ao trabalho. Ponto. E o empresário tem que estar atento ao que a empresa dele pode diminuir em relação ao impacto para causar burnout, porque o burnout, inclusive, leva a consequências sérias para eles. A suicídios? Não, a suicídios, a uma conexão com a empresa, a processos na justiça por causa disso. Sim, a gente não pode esquecer que toda doença tem a ver com o contexto, mas também com características da própria pessoa. Tem duas pessoas que trabalham no mesmo local, uma tem burnout, outra não tem, porque a outra tem recursos próprios, ou tem o próprio sistema dela. Mas o que a empresa, que é a parte da empresa, pode fazer para diminuir a chance de ter pessoas que estão adoecendo pelo trabalho, em termos de estresse, de coisas que não estão sendo vistas no trabalho e realmente sobrecarrega o funcionário. Então, burnout é um tema quentíssimo para nossos episódios. Nossos próximos episódios. Doutora Armanda, suas reflexões são valiosas e inspiradoras aqui para o nosso podcast Mente e Negócios. Que bom. A saúde mental nas empresas é uma jornada contínua e precisa, né? E esperamos que este episódio
e todos os outros que vêm por aí, tenha fornecido muitos insights, muitas informações para você, empresário, empresária, começar a inserir na sua empresa esse olhar também. Seja por meio de uma reunião, seja por meio, né, de avaliações, de testes, junto com a sua equipe. Então, que possa levar, né, esse olhar. E começando por ele mesmo, né? E começando por ele. Mesmo. Então estejam atentos, né, para os próximos episódios, que nós vamos estar aqui trazendo outras informações, outras reflexões e estratégias práticas para você implementar na cultura da sua empresa, no negócio da sua empresa. Porque o negócio da empresa é o DNA dela. E se você implementa lá a saúde mental, a saúde emocional na cultura dela, você já tem aí 50% do caminhar do sucesso da sua empresa. Uma semente importante para garantir uma boa colheita. Né? Justamente, porque nós estamos falando de pessoas. E a saúde mental, ela perpassa por pessoas. E não se esqueçam também aí de compartilhar o nosso podcast com outros empresários, com outras empresárias, pessoas que possam ouvir e saber um pouco mais sobre esse tema, saúde mental nas empresas. Armanda, muito obrigada e agradecemos. Até o próximo episódio. E já quero aqui também deixar o agradecimento aos nossos apoiadores, a AE Internacional, porque o nosso podcast já sai com a marca registrada, e também o Cowork do Ser. E até breve!